Hoje eu vou passar para vocês 3 perguntas poderosas para vocês criarem, né, uma semana aí muito mais produtiva, criativa, magnética. Então, vamos lá? Estão ansiosos para começar a descobrir, a fazer as perguntas para que vão realmente criar mais possibilidades para a vida de vocês? Eu sou a Kátia Flag, para quem não me conhece, eu sou facilitadora de consciência, eu ministro as classes de Access, né, barras, facelift, processos corporais, sou mentora e criadora do método Vida Magnética. Bom, hoje nós vamos ver 3 perguntas maravilhosas para criar aí uma semana assim, ó, incrível, né, uma semana magnética, né? Super produtiva, aquela semana assim que uau, né? Como pode melhorar ainda mais? Então vou trazer todo o conhecimento que eu trago nas minhas classes de barra, nas minhas classes aí de um dia, né? Nas minhas mentorias, para que vocês possam utilizar elas no dia a dia de vocês e criar mais possibilidades, né? Que delícia, né? A gente poder criar mais possibilidades em todas as áreas. Todas as áreas são ferramentas que vocês vão poder utilizar todos os dias, a qualquer momento que vocês desejarem, que vocês tiverem algum desafio. E se você não tiver desafio, sempre a gente utiliza, né, as perguntas para criar mais possibilidades, né? Então, a gente sempre começa aqui, bem do comecinho, que é o quê? A gente, às vezes, cria o quê? Pontos de vista e julgamentos sobre determinada situação, sobre determinadas pessoas, sobre nós também, né? Sobre o nosso corpo. E isso cria o quê? Uma parede, né? Cria, sim, como se fosse um concreto na nossa vida. Por quê? Porque quando a gente cria algo e a gente define e conclui que aquele algo é só daquele jeito, a gente não abre mais possibilidades para algo diferente aparecer. E quando a gente começa a utilizar as perguntas no nosso dia a dia, o que acontece? A gente começa a criar mais possibilidades diferentes. A gente pode começar aí o nosso dia, né? Fazendo a pergunta, como pode melhorar ainda mais? Quando a gente diz assim, a gente não fica esperando como que vai se apresentar o nosso dia, o que vai acontecer no nosso dia. Não, deixa o universo te surpreender, deixa as situações, ó, como pode melhorar ainda mais? Está vivenciando de repente um momento bem delicado, como pode melhorar ainda mais isso, né? E se tá bom, como pode melhorar ainda mais isso? Sempre utilizando a pergunta para abrir o quê? Espaços de mais possibilidades. Então, essa pergunta ela abre um espaço para o que é bom se torne ainda melhor. E aquilo que não está muito bom, né? Como pode melhorar isso, né? Como pode melhorar ainda mais isso? Então, uma possibilidade diferente para essa situação. Certo? Combinado? Outra pergunta que vocês podem fazer para começar a semana de vocês assim com a energia lá em cima é: o que mais é possível aqui que eu ainda não considerei? O que mais é possível aqui? De repente ela está, né, numa situação ali envolvida que ela não está vendo, né, de repente aquilo que ela poderia estar, né, sendo de maior contribuição para a vida dela, para o cliente dela. Então ela pode utilizar uma pergunta assim: o que mais é possível aqui? Aí vocês podem dizer a situação que vocês estão vivendo, né, que eu ainda não considerei. O que mais é possível aqui no meu relacionamento que eu ainda não considerei? O que mais é possível aqui que eu ainda não considerei? Essa pergunta vocês podem utilizar para tudo que surgirem, né, na vida de vocês. Então, o que mais é possível aqui que eu ainda não considerei? Vai abrir o quê? Uma possibilidade diferente, não é mesmo? Então, permita-se o quê? Enxergar essa possibilidade além daquilo que é óbvio, né? E você vai ver que você vai começar a receber novas o quê? Possibilidades diferentes, né? Diferentes coisas vão acontecer na sua vida. Por quê? Porque você está vendo sobre outros pontos de vista, não é mesmo? E outra pergunta que você pode fazer aí para começar a sua semana assim mais grandiosa, né? Uma semana assim, nossa, com infinitas possibilidades, que é: que energia, espaço e consciência eu posso ser para ter mais alegria e facilidade agora? Tem muitas pessoas, né, que provavelmente estão pensando em começar uma atividade física, estão pensando em começar algo diferente, né? Porque, né, senhoras, se vocês continuam fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo resultado, eu acredito que vocês, né, já se ligaram, né? Viraram a chavezinha que precisam fazer algo que diferente, né? Para vocês terem o resultado que vocês desejam. Então,
quando vocês fazem essa pergunta, vocês vão abrir o quê? Possibilidades, né? Eu gosto muito de pedir facilidade no meu dia, né? Por quê? Porque lá atrás, né, depende, né? A minha família, ela tinha os pontos de vista que tudo tinha que ser muito difícil, não é mesmo? E provavelmente era, né? Provavelmente naquela época que não existia aqui nosso querido aqui Instagram, né? Não existia. E então, provavelmente para se comunicar tudo era bem desafiador, né? E olha a facilidade que a gente tem hoje. Então eu sempre peço, como eu posso ter mais facilidade, né? Como eu posso ter mais facilidade? Como eu posso ter mais alegria no meu dia? E aí vai abrir esses espaços para que a gente possa ter mais disso, né? Então essas perguntas, elas vão ser o quê? Um convite para viver com mais magnetismo, mais alegria, atraindo o quê? Todas as oportunidades e conexões que você talvez nunca imaginou. Então, se você quer aí, né, ativar ainda mais possibilidades para a sua vida, utilize as perguntas, comece a utilizar. E para quem, né, deseja aí se aprofundar um pouquinho mais, aprender na classe de um dia, eu trago essas perguntas, né? A gente traz muito mais do que só perguntas, né? A gente traz aí ferramentas para que vocês possam realmente criar um espaço na vida de vocês diferente. Que é uma classe de barras de Axis. E dia 3 de novembro, durante todo o dia, eu vou estar imersa, né, com quem estiver escolhendo essa classe. Então, né, se você estiver aqui em Porto Alegre, ou se você mora aqui perto de Porto Alegre, já coloque na sua agenda, né, e venha para essa classe. Porque, com certeza, essa classe ela vai te trazer essas ferramentas incríveis para que você comece a criar espaços incríveis que você nunca imaginou na sua vida, em todas as áreas, né? E se você deseja mais leveza, mais facilidade, essa classe vai ser para você, né? Para tirar tudo aquilo que realmente, né, você tem comprado com dificuldade, né? Assim como de repente quem veio antes de você, de repente lá na sua família, né? Alguém que tinha esse ponto de vista, que precisava ainda ser, né? Tudo muito, 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 muito difícil, né? E hoje a gente sabe que a gente não precisa mais disso, né? Que pode ser mais leve, pode ser mais gostoso. Então, eu espero realmente de coração poder ver vocês na minha classe, né? Na minha classe de barras, na minha classe facelift, na minha classe de processos corporais. Então, por hoje era isso. Acho que mais é possível, né? Da gente criar aqui com lives assim que vão contribuir ainda mais com você, com o seu negócio, com a sua vida, com o seu corpo, né? Criando possibilidades diferentes. Então, um beijo, meus amores, e espero vocês. Até!